Alô? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Antes de iniciarmos, eu solicito ao Murilo verificar se nós já temos quórum, Murilo. Já temos quórum, sim, professora Letícia. Podemos começar. Ok, Murilo, muito obrigada. Novamente, boa tarde a todos. No dia de hoje, então, temos a nossa reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, reunião ordinária, dia 2 de junho de 2020, com início às 13h30 por videoconferência através da plataforma Moodle, com a seguinte ordem dos trabalhos. Item número 1, ata, leitura, discussão e votação. A ata, o Murilo vai estar projetando. Aguardamos um pouquinho. Aí está ela. Ela foi encaminhada aos senhores e senhoras para apreciação. Em discussão. Em não tendo discussão, então colocamos em votação a ata número 003. Quem for desfavorável à ata, da forma como ela se apresenta, por favor, se manifeste. Em não tendo contrários, consideramos a ata aprovada por unanimidade. Em expediente. Em expediente, temos a inclusão. Temos a inclusão de um processo, número 32309/2019, processo a ser incluído por ter ingressado fora do prazo estabelecido no artigo 43 do Regimento Interno do Consune, origem UDESC Cefid, coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, interessado José Marília, assunto proposta de alteração nas linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, o relator conselheiro Fernando Scheffer. Quem for desfavorável à inclusão deste item na pauta, no item 3.6, por favor, se manifeste. Então, está aprovado por unanimidade a inclusão em pauta. Murilo, só para deixar claro para todos, a ordem das palavras vai ser por escrito, dos inscritos, desculpa, vai ser por escrito no chat ou verbalmente? Nós fizemos as outras com inscrição verbal, são poucos conselheiros, eu acho que não há problema de fazer dessa forma, que aí evita de utilizar o chat para outros debates, né? Eu penso que ali, por voz, fica melhor. Eu pego as inscrições aqui e depois vou lhe informando à medida que os conselheiros vão falando. Se puder ser assim. Ok, obrigada, Murilo. Temos um inscrito em expediente, Danilo Ledra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um questionamento que vem me preocupando, venho participando da Câmara desde que ela foi instalada, e
as primeiras reuniões já me deixaram bastante preocupados com a forma com que vem sendo discutido os processos e também os pareceres, enfim. E junto a isso, o que me preocupa mais ainda é que o regimento dessa Câmara, ela prevê como o espaço, né, da universidade para deliberar sobre normas de orientação, acompanhamento, avaliação de todas as atividades relacionadas à pesquisa e pós-graduação dentro da política global da UTESC. Assim como o nosso próprio regimento prevê, né, a criação de comissões especiais internas, permanentes ou temporárias, para estudos e assuntos específicos relacionados à pós-graduação e à pesquisa, além de outros competências, né, que o regimento dá a essa Câmara. E o que a gente tem percebido é que, se vocês olharem, mais de 90% dos processos das últimas reuniões foram todas aprovadas com base em pareceres anteriores ao parecer da própria Câmara, Ou seja, um processo que, na minha avaliação, é burocratizante, porque já vem com um parecer que o relator simplesmente repete e a gente aprova, né? O que gera um trabalho extra desnecessário, na minha avaliação. Mas o que mais me preocupa, além disso, é também o fato de que a pós-graduação e a pesquisa está passando por discussões importantíssimas dentro da universidade nesse momento, e que essa Câmara não tem sido chamada para discutir esses problemas, como, por exemplo, as questões das bolsas, prorrogações, dos prazos, o próprio regimento, né, o retorno às aulas não presenciais. Então, questões que estão diretamente relacionadas à pesquisa e à pós-graduação dessa universidade, e essa Câmara não foi em nenhum momento consultada, sendo que compete a ela deliberar isso, e não as instâncias que estão sendo criadas à revelia, né, ao bel prazer da atual gestão, que não está previsto em lugar nenhum dentro das nossas normas. Então, me preocupa muito o caráter que vem assumindo essa Câmara, de mero coadjuvante das políticas de pós-graduação dessa universidade, ao invés de ser o centro das discussões da pós-graduação dessa universidade. Então, eu estou abrindo essa discussão aqui no expediente, para que essa Câmara assuma o seu papel real dentro dessa universidade e deixe de ser coadjuvante. Porque, senão, não tem sentido, né, a gente ficar aqui aprovando pareceres de outras instâncias, apenas repetindo esses pareceres, né, numa prática altamente burocrática que desqualifica as pessoas que foram eleitas para discutirem a pós-graduação e a pesquisa dentro dessa Câmara. Então, eu cobro que a Proreitoria reveja o papel que está atribuindo a essa Câmara e passe a torná-la o centro das discussões dos problemas que a pós-graduação e a pesquisa dessa universidade enfrentam, e não o coadjuvante. Por isso eu gostaria que, se não nessa reunião, na próxima reunião fosse pautado qual é o caráter que a gente vai dar para essa Câmara, se é o que está previsto no seu regimento, ou se a gente vai continuar a ser os meros coadjuvantes aí do que está acontecendo dentro dessa universidade. Eu cobro que isso seja pautado, né, se não essa, na próxima reunião, por isso que eu me inscrevi no expediente. Obrigado. Ok, obrigada. Conselheiro Danilo. Eu gostaria de me inscrever também. O professor Vitor Hugo está inscrito. Só pedir a retirada de pauta do item 3.2, processo 11296/2020. Eu fui informado pelo professor Lorival que o requerente da aprovação desse diploma aqui pediu mais um prazo para incluir documentação, então não me retornou ainda da diligência que foi solicitada. Então, só solicitação de retirada de pauta do item 3.2. Obrigado. Ok, obrigada. Vitor.
Então, colocamos em votação, em análise e votação da retirada de pauta desse processo 11296/2020. Quem for desfavorável, por favor, se manifeste. Professora Letícia, Murilo, só para esclarecer que a retirada de pauta ela é uma prerrogativa que assiste ao relator, tá? Mediante a diligência, ele retira de pauta, aí não carece de votação, tá? Só para esclarecer. Ok, muito obrigada, Murilo, pelo esclarecimento. Então, me desculpem, não carece de votação. Em não tendo mais inscritos para o expediente, vamos para a ordem do dia. Processo 3.1, processo número 34073/2019, origem UDESC Reitoria SECOM, interessado Tássio Barbosa Oliveira, assunto pedido de reconsideração ao CONCEP da decisão relativa ao processo número 3240/2019, tomada da sessão de 6/11/2019, que indeferiu solicitação de reconhecimento de diploma de pós-graduação no curso de mestrado em Engenharia Elétrica. Relator, conselheiro Alexander Sábio Paterno. Adiado da sessão de 19/2/2020, tendo em vista o relator anteriormente designado, conselheiro Paterno, ter declinado do relato, justificando ser do corpo docente do curso que indeferiu o pedido inicial do requerente. Em 31/13/2020, o conselheiro Paterno foi mantido no relato pela presidência da Câmara, adiado da sessão de 6 de maio de 2020, em razão de ausência do relator à sessão. Com a palavra, professor. Boa tarde, então. Vou pedir para o presidente da mesa para eu não ler o histórico e ir direto para a análise. Ok, professor. Se ninguém se manifesta. Certo? Então, passamos para a análise do processo. O assunto é o pedido de reconsideração da decisão relativa ao processo 32403/2019, tomado na sessão de 6 de novembro de 2019, que indeferiu o reconhecimento de diploma de pós-graduação. Análise. Analisa-se aqui o recurso de Tássio Barbosa de Oliveira contra o voto do parecer da Comissão do Departamento de Engenharia Elétrica no Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, que negou o reconhecimento do diploma do interessado, o qual foi obtido na Universidade Politécnica de Madrid, em nível de mestrado, e teve como texto resultante do trabalho um artigo científico. O interessado argumenta que o artigo submetido à banca de defesa na Universidade Politécnica de Madrid não foi considerado equivalente a uma dissertação de mestrado na UDESC. Segundo o parecer da Comissão do Programa de Pós-Graduação da Engenharia Elétrica, emitido em 6 de novembro de 2019, na ausência de dissertação, não seria permitido considerar o artigo submetido equivalente aos 6 créditos faltantes para que cumprisse os requisitos para reconhecer o diploma no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Analisando o recurso, os argumentos demandam reconhecer o resultado do trabalho de mestrado apresentado interessado na juntada de documentos como se fosse uma dissertação. Observam-se também duas linhas de argumentação no recurso. O primeiro cita o artigo 82 da Resolução 13 de 2014 do CONCEP, que aponta a necessidade de formar uma comissão específica de especialistas para avaliar quanto ao mérito em pareceres circunstanciados o processo, em caso do pleiteante não apresentar dissertação para reconhecimento. Em segundo lugar, verifica-se outra argumentação do interessado no recurso, em que ele infere que um artigo científico equivaleria a uma dissertação de mestrado pelo simples aceite do servidor responsável na plataforma Carolina Bore durante o encaminhamento do processo. Segundo ele, esse aceite já seria suficiente para que a UDESC reconhecesse o artigo como dissertação.
Então, vamos a destrinchar os argumentos do recurso. Quanto ao primeiro argumento a ser analisado, reforço que a comissão do programa de pós-graduação é formada por um grupo de especialistas capazes de verificar o conteúdo do trabalho de mestrado, verificar os créditos e as equivalências na UDESC e elaborar um parecer técnico circunstanciado. Este relator verifica que a análise é objetiva e se fundamentou no fato de que, ao receber documentos de uma universidade que não requer a apresentação de dissertação, a análise do parecer indeferiu o documento, indicando como inválido o artigo para obter os créditos faltantes ao reconhecimento do diploma. A comissão do programa não vê equivalência entre um artigo científico e uma dissertação de mestrado, sendo tal consideração assim permitida pelas regras da UDESC. Ressalta-se que, para se ter ideia do que é necessário para obter 6 créditos num curso de doutorado em engenharia elétrica, no programa de pós-graduação, um artigo publicado em periódico da máxima relevância na área de engenharias 4, com nível Qualis A1, permitiria a um doutorando obter somente 4 créditos para a conclusão do curso. Dessa maneira, esse relator não vê impedimentos em aceitar a conclusão da comissão, que interpretou as regras da UDESC como elas assim o permitem para elaborar o parecer e sua respectiva conclusão. Quanto ao segundo argumento do recurso, o interessado generaliza o aceite da documentação para que seja considerada como parecer circunstanciado e equivale ao parecer da comissão de especialistas. O interessado está considerando que o encaminhamento na plataforma Carolina Bori já seria a aprovação da equivalência entre uma dissertação de mestrado e um artigo científico. Se tal argumento for aceito, torna-se dispensável a convocação de comissão especialista, dado que o servidor que encaminhou o processo já emitiria o parecer sem análise, apenas pressionando o botão de encaminhar. Não havendo como levar em conta tal argumento, ele se torna imaterial. Com base nos documentos apresentados e na análise do trâmite do processo desde sua apresentação inicial, esse relator verifica a impossibilidade de aceitar todos os argumentos do recurso quanto ao parecer emitido pelo programa de pós-graduação em engenharia elétrica ao interessado. Dessa forma, o voto desse relator quanto ao pedido de recurso é desfavorável à aprovação do recurso, mantendo o resultado de reprovação do processo de reconhecimento do diploma, conforme inicialmente apresentado pela comissão do Departamento de Engenharia Elétrica. É isso. Muito obrigada, conselheiro professor Paterno. Em discussão, rodada de 3 minutos. Eu queria me inscrever. Sim, alguém mais na rodada de 3 minutos? Então, rodada de 3 minutos, conselheiro Danilo. Então, na verdade, eu nem quero discutir o processo, na verdade, eu quero discutir algo que tem sido comum aqui nessa Câmara, que vem me preocupando, né? Todos os processos que se analisou a aprovação de equivalência de diploma, todas respeitaram o parecer técnico inicial emitido pelos programas e, em alguns casos, pela própria PPG. Né? Isso demonstra que não há a necessidade de a gente ter um relator para esses processos. A gente poderia fazer num formato que seria a pró-reitoria emite o seu parecer técnico ou o programa, né? E na nossa reunião ele seja apresentado como um processo a ser homologado pela Câmara e não encaminhar para um relator fazer um parecer que vai repetir o parecer da comissão técnica e tal. Né? Ou seja, cria-se um trabalho extra desnecessário e o processo sendo colocado na Câmara para homologação, ele abre a possibilidade de que, se alguém quiser pedir vista na reunião ou vistas para posterior apreciação, aí sim caberia, né, um parecer de vistas. Mas a gente não precisaria, na primeira tramitação, que houvesse esse parecer. Apenas colocaria o processo para ser homologado ou não,
ou não no caso de alguém pedir vistas. Isso a gente agilizaria a tramitação do processo dentro da Câmara e evitaria um trabalho extra desnecessário, porque se a gente analisar todos os processos de validação que passou aqui, todos os relatores repetiram o parecer da comissão técnica. Não há necessidade da gente continuar fazendo isso. É um trabalho desnecessário. Por isso que eu me inscrevi mais para a gente repensar essa prática que vem se tornando comum aqui dentro da Câmara e que eu questiono a validade dela. Obrigado, Elis. Senhora presidente, Sim, Murilo. Poderia só esclarecer ao conselheiro essa questão? Claro. Primeiramente, que esse processo ele é um pedido de reconsideração, ele não é o pedido inicial do acadêmico, sendo que o pedido inicial tinha sido rejeitado pelos argumentos ali que o relator colocou. Mas essa análise dessa matéria tem seguido à risca, sem nenhum tropeço, toda a legislação que regulamenta os pedidos de reconhecimento de cursos de pós-graduação e também os pedidos de revalidação de cursos de graduação. Conselheiro que fez o questionamento, a resolução lá ela é bem clara, diz que os pareceres, os pedidos são encaminhados à comissão de especialista da área, ela faz a análise e ao conselho cabe tão somente na questão de mérito a homologação do parecer da comissão. E tem sido assim nos pareceres tratados neste conselho, que eu lembro, e todos eles têm respeitado a resolução. Era só esse esclarecimento que eu gostaria de deixar. Então... Conselheiro, não é permitido a réplica e o senhor se inscreve depois na outra rodada? A senhora presidente vai observar isso, né? Isso. Foi isso que eu queria pedir, a inscrição. Um momentinho, vamos passar então para a rodada de 2 minutos. Conselheiro Danilo, pois não é permitido a réplica, então já passamos para a rodada de 2 minutos. Conselheiro Danilo, acredito que queira se inscrever na rodada de 2 minutos. Alguém mais gostaria de se inscrever? Então, abro a palavra para o conselheiro Danilo. Conselheiro Danilo, a palavra está com o senhor. Me colocaram mudo e não ativaram o meu microfone. Bom, enfim, eu queria inclusive, concordar com o Murilo. Ele acabou de dizer que cabe ao Conselho a homologação, e é exatamente isso que eu estou solicitando, que esse Conselho passe a homologar esses pedidos. E caso haja algum conselheiro que queira discordar de pareceres anteriores, ele pede vistas e aí sim emite um parecer. Isso que eu estou propondo em forma de encaminhamento, para que, ao invés de o processo chegar para a Câmara, encaminhar ele para um parecerista, né, a presidente da Câmara apresenta o processo para a Câmara analisar se homologa ou não. Se tiver alguém que discorda, aí sim, aí encaminha para esse conselheiro que discordou e ele emite um parecer. Então, a gente cortaria essa etapa do parecerista dentro da Câmara, que tem sido recorrente aqui e que, como a gente tem visto, só repete o parecer anterior. Ele nunca discorda. E essa análise agora, que a gente acabou de verificar aqui, faz a mesma coisa. Ele só repete o que a comissão já tinha dito antes lá. Claro que ele vai contra-argumentar, porque teve um recurso e tal. Então, nesse caso, até eu concordo que houvesse um parecerista. Mas note que ele vai reforçar o parecer anterior. Ele vai voltar lá no parecer anterior para justificar a negativa dele novamente. Então, o que eu estou solicitando é que o formato com que tem sido encaminhado se modifique.
Né? O processo ingressa para ser homologado. E caso haja divergências, aí quem divergiu que presta vistas e faça um parecer alternativo. E assim a gente encerra o processo, a grande maioria dos processos só com homologação. Obrigada, conselheiro Danilo. Também me inscrevo para a rodada de 2 minutos. Nós vamos avaliar essa possibilidade. Conselheiro Danilo, temos que avaliar regimentalmente também. E os processos, eles têm uma diferenciação quando eles chegam na Carolina Mori. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Mas me comprometo em fazer essa verificação. Senhora presidente, sim, eu acho que já podemos esclarecer neste exato momento. O conselheiro está propondo uma regra totalmente distante do regimento. Eu sugeriria ao conselheiro que desse uma lida no regimento interno do Conselho Universitário e das câmaras, para depois a gente poder conversar melhor sobre essas questões de tramitação de processo dentro da Câmara, conselheiro, porque a metodologia está estritamente dentro do regimento. Nós não podemos fugir do regimento, inventar uma outra modalidade de apreciação dos pareceres, dos processos, tá? Como a gente está fazendo, está seguindo o regimento, a não ser que houvesse alguma proposta de alteração, né? Não é, Murilo, mas o que a gente vem fazendo aqui está conforme está colocado no nosso regimento. Rodada de 2 minutos, não temos mais nenhum inscrito. Rodada de 1 minuto. Então, eu quero me inscrever. Está inscrito, conselheiro. Rodada de 1 minuto. Então, Murilo, eu li o regimento, tá? Só para informar, e está bem claro lá, que cabe à Câmara deliberar. Não diz lá que, para deliberar, ela precisa ter um parecer de um conselheiro. Cabe a ela deliberar, é isso. E por isso que, na minha avaliação, há sim a possibilidade de deliberar sem parecer, se assim a Câmara optar. E mesmo que não houvesse, né, o que a nossa universidade opta? Inclusive, na gestão anterior foi criado um grupo de desburocratização da universidade. Então, está aí. Então, estou propondo que se reveja todos os regimentos que exigem pareceristas para coisas e que nunca se muda o parecer anterior. Sempre o parecer final é repetição do parecer anterior, como é o caso de validação na sua grande maioria, se não na sua totalidade. Então, que se mude o regimento, porque não há necessidade da gente ter essa etapa burocratizante que cria trabalho extra para os professores sem necessidade. De ordem, acabou o tempo, conselheiro Danilo. Era isso que eu queria falar. Ok, então, nesse momento, vamos para a votação desse processo. Quem for desfavorável ao relato do conselheiro Paterno, se manifeste, por favor. Então, está aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Paterno. Item 3.2, processo número 11296/2020, origem UDESC, reitoria para o PPG, interessado Gabriel de Oliveira Cruz. Este processo foi retirado de pauta. Item 3.3, processo número 313864/2020, origem UDESC, reitoria para o PPG, interessado Letícia Sequinato, assunto retorno das aulas da pós-graduação da UDESC, aprovado ad referendo pelo reitor em 13/5/2020, através da resolução número 19/2020, consune, relator conselheiro Gilmar Moraes Santos. Com a palavra, conselheiro Gilmar.
Boa tarde a todos, professora Letícia, aos colegas, aos membros da Câmara. Pedindo permissão para esse colegiado para me pular o histórico e ir diretamente para a análise. Bom, esse processo, ele tem por objetivo solicitar o retorno das atividades acadêmicas dos cursos de pós-graduação da UDESC, com aulas não presenciais a partir do dia 25 de maio passado, garantindo o direito à acessibilidade a todos os discentes, bem como a promoção de cursos de captação e capacitação de professores na plataforma MOOC. No presente processo, estão anexados a comunicação interna da própria PG ao reitor da UDESC, solicitando o início das atividades não presenciais na pós-graduação, folhas 2 a 6, ata, lista de presença, reunião da própria PG com os diretores de pesquisa e pós-graduação, realizada no dia 30 de abril, folhas 7 a 16, moção de apoio ao ensino do ensino remoto na pós-graduação do PPG e dos programas estricto sensu do Cefid, folhas 17 a 19, planilha do Excel referente ao levantamento dos alunos programas estricto sensu da UDESC que possuem e não possuem acesso à internet, folhas 20 a 156. Texto de minuta de resolução para retorno das aulas da pós-graduação, folhas 160 a 165. Terceiro jurídico da minuta de resolução encaminhada pela própria PG, folhas 166 a 169. A resolução 19/2020, aprovada de referendo ao consumo, dispõe sobre aulas não presenciais nos cursos essenciais da pós-graduação em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia do trâmite processual mostrou que foi realizado estudo pelos setores competentes da universidade no que diz respeito à pós-graduação. Fica claro nos documentos apresentados o entendimento pela retomada das atividades acadêmicas da pós com aulas não presenciais. Adicionalmente, observa-se preocupação no sentido de viabilizar a realidade proposta, por meio da capacitação dos docentes, suporte necessário aos professores nos centros e auxílio aos discentes que necessitarem de acesso virtual, pela internet ou equipamentos como computadores. Importante destacar foram solicitadas providências para execução da proposição, sendo a concordância de todas as direções gerais quanto ao retorno das aulas remotas nos cursos de pós-graduação a partir do dia 25 de maio de 2020, fator fundamental. Ao analisar a resolução apresentada, verifica-se que a mesma atende os ordenamentos legais, em especial aqueles oriundos dos órgãos competentes, ou seja, MEC, CAPES, CNE, CE, atas, estatuto, regimento geral e definição dentro da autonomia da UDESC. O texto traz avanços e legalidade para ações necessárias, indicando a comunicação como imperativo, especialmente valorizando o colegiado dos programas de licença da UDESC, considerando os critérios específicos às suas realidades, seja deliberando quais as disciplinas serão ministradas de forma não presencial, seja deliberando sobre a prorrogação dos prazos para a defesa de dissertação e tese, entre outros. Alguns fatores de limitar o uso das tecnologias, deve estar ciente que o ensino remoto emergencial é uma solução momentânea para a situação que estamos vivendo. Estamos em situação de emergência e é deste modo que temos que encarar também a situação no ensino. O ensino remoto emergencial deve funcionar como ferramenta para a interação dos estudantes, tendo cuidado com a possibilidade de excessos de atividades e falta de interatividade, especialmente porque este não é o momento de subtermos, abre aspas, todos os conteúdos, fecha aspas, que seriam trabalhados normalmente em sala de aula presencial. Ainda deve ser enfatizado preocupação com os professores, visto que é possível que os docentes não consigam acompanhar os estudantes com a qualidade e a efetividade necessária nessa nova imposta. Esta é a análise. O voto. Neste momento, enfrentamos uma crise global sem precedentes, combinando fatores sanitários, políticos, econômicos, educacionais, entre outros. Não podemos perder de vista que o ensino remoto deve envolver empenho público, que dê suporte técnico,
legal e didático-pedagógico para aprofundar as desigualdades sociais que virão em função da pandemia causada pelo Covid-19, bem como especial atenção na preocupação às limitações, especificidades e cuidados com os professores e estudantes frente a esta forma de ensino. Sempre que acontece a suspensão das atividades presenciais no UDESC, afeta 51 cursos de pós-graduação, seja estricto ou lato sensu, e 1.789 alunos, necessário se faz pensar em alternativas para que este universo de estudantes possa continuar com atividades formativas. Em face do exposto, pode parecer favorável ao retorno das atividades acadêmicas da pós-graduação por meio das aulas não presenciais a partir de 25 de maio, proposto pela Resolução 9/2020, aprovada ad referendo consumo pelo reitor do UDESC, professor doutor Gilmar Barreto. Este é o voto. Muito obrigada, conselheiro Gilmar. Em discussão, rodada de 3 minutos. Eu quero me inscrever. Algum mais para a rodada de 3 minutos? Aberta a rodada de 3 minutos, conselheiro Danilo. Então, a primeira questão que vem em mente é o relator remete a uma reunião de diretores de pesquisa que, diz ele por unanimidade, fiquei sabendo que não foi bem por unanimidade, como um argumento para votar a favor ou para justificar a implantação do ensino remoto. Eu quero saber onde que está normatizada, já que agora mesmo a gente discutiu essa questão da legalidade, das normas, da estrutura da universidade, dos seus regimentos, aonde que está normatizada essa instância de decisão da universidade. Qual é o regimento que essa reunião possui para normatizá-la, para regulamentá-la e para ela ter peso de voto e de decisão dentro da universidade. Ao mesmo tempo, quando essa Câmara, que tem poder, que tem regimento, que é deliberativa sobre o ensino da pós-graduação e sobre a pesquisa, foi consultada sobre essa resolução, sendo que ela já está aprovada ad referendo, né, e dificilmente ela será reprovada aqui nessa Câmara. Por aí, a gente percebe o quanto que as coisas estão sendo atropeladas. Nós estamos há mais de 2 meses sem aula presencial, né? E, de repente, depois de 2 meses sem fazer nada, aparece essa resolução. A toque de caixa, empurrando a implantação de goela abaixo da grande maioria dos professores da pós-graduação, o ensino remoto. Precarizando o ensino, com certeza, está todo mundo ciente disso, que vai precarizar as relações pedagógicas, e considera como formação dos professores, né, o suporte didático-pedagógico, percebam a profundidade que tem essa expressão, né? Suporte didático-pedagógico, usar a ferramenta Moodle, sabe? Assim, em uma semana, todos os professores passaram por formação de uso da ferramenta Moodle, como se isso desse conta de dar suporte didático-pedagógico aos professores para trabalharem de forma remota. Então, é muito, muito preocupante, é inaceitável que uma universidade tome uma iniciativa dessa de forma tão apressada como foi tomada em relação a isso. Eu não sou contra que a pós-graduação, nesse momento, trabalhe de forma alternativa diante da situação que está colocada. Não sou contra. Mas que a coisa tem que ser pensada, tem que ser elaborada, tem que ser construída gradativamente. Isso já deveria estar sendo pensado há 2 meses atrás, e sendo construído todo o suporte necessário para que esse ensino fosse implementado com o mínimo de precarização possível. Mas o que a gente está vendo é que não foi feito isso e, portanto, está sendo implantado com alta precarização, a ponto de eu, como secretário da pós-graduação, receber solicitação de professor para criar a sala para ele dar aula. Isso é, assim, muito preocupante. Acabou o seu tempo, conselheiro Danilo. Não temos mais inscritos para a rodada de 3 minutos, passamos agora para a rodada de 2 minutos e eu também me inscrevo na rodada de 2 minutos. Conselheiro Gilmar também está inscrito na rodada de 2 minutos. Também me inscrevo.
Conselheiro Danilo também está inscrito. Então, eu, Letícia, Gilmar e Danilo na rodada de 2 minutos. Colocando alguns considerandos aqui sobre a retomada da pós-graduação. Foram algumas reuniões que a gente realizou, para não falar muitas reuniões, alguns conselheiros aqui fizeram parte dessas reuniões, como diretores de pesquisa e pós-graduação. Informo que, quando a gente realizou reunião somente com os diretores de pesquisa e pós-graduação, todos os diretores de pesquisa e pós foram favoráveis. Realmente, conselheiro Danilo, nós não temos regimentalmente nada que diga que os diretores de pesquisa e pós-graduação podem tomar uma decisão. Por isso mesmo, foi somente uma consulta que foi realizada. A gente também fez reuniões com o colegiado de pós-graduação, onde são 43 integrantes no total, se eu não me engano, numa reunião colocada em votação, se não me falha a memória, porque eu não estou com a anotação aqui, 3 representantes do colegiado foram contra, um se absteve e o restante foi favorável à retomada das aulas na pós-graduação no dia 25 de maio. Então, a gente, nas reuniões, o nosso consenso ia ao encontro de que haveríamos muitos problemas relacionados principalmente às bolsas de pesquisa, CAPES, que tem uma instabilidade muito grande, e a gente ficou com receio de, não tendo alunos para pegarem essas bolsas CAPES, em agosto elas ficariam ociosas. Ficando ociosa, a CAPES poderia, então, retirar essas bolsas do programa. É um receio que nós ficamos e foi muito debatido nas nossas reuniões. Conselheiro Gilmar. Boa tarde novamente a todos. Certeza, essa Câmara é justamente para a discussão. E para ajudar essa Câmara existe sim um fórum de diretores de pesquisa e pós-graduação que vivem a pesquisa e pós-graduação diariamente na UDESC, que é um fórum que pode ser muito bem consultado, que delibera ou toma essas decisões no sentido de ajudar a própria reitoria e, consequentemente, essa Câmara. Falar ou colocar que isso não seria uma função ou não está registrado regimentalmente é desconhecer que existe um fórum, existe um conselho de diretores de pós-graduação. No sentido de concordância de todos os diretores gerais, foi uma falha deste relator, que estava no sentido de falar diretores de pesquisa e pós-graduação, e foi uma fala só de escrito. Mas, se for necessário, eu remeto à modificação daquela parte do relatório ou da análise do voto. Mas considerar que apenas este ponto é o que baseia todo o relato, é, no mínimo, peculiar essa colocação. Tá? O resto da fala, concordo com o reitor, já fui contemplado nas questões. Obrigado, professora Letícia. Obrigada, conselheiro Gilmar. Conselheiro Danilo. Conselheiro Danilo. Pois desculpa, é que nem sempre eu lembro que desliga o meu microfone e eu que tenho que ligar. Então, por isso, me perco aí. Gostaria de pedir meu tempo total, tá? Que voltasse lá aos 2 minutos. Enfim, primeiro eu queria dizer que esse fórum de diretores, não me oponho que ele seja consultado, que ele exista, assim como esse colegiado, não me oponho que ele exista, só que em nenhuma eles não existem como instâncias de deliberação. E o que a gente está percebendo aqui hoje é que essas 2 instâncias que não estão regulamentadas dentro da universidade foram consultadas antes de se tomar a decisão sobre o retorno na pós-graduação por aulas não presenciais. E essa Câmara, que tem regimento,
está lá dito que tem poderes de decisão, de deliberação sobre as questões relacionadas à pesquisa e à pós-graduação, não foi consultada antes de se tomar a decisão. O que nos chega aqui é uma resolução pronta, já aprovada de referendo, e dificilmente vai ser negada por essa Câmara. Então, isso é muito preocupante. Ou essa Câmara assume a sua função, né, que é discutir a pós-graduação e tomar decisões, ou então ela vai se transformar de novo num espaço burocrático coadjuvante da universidade. Porque as outras instâncias têm muito mais poder e são muito mais consideradas pela gestão e não essa Câmara como deveria ser pelo que está colocado no regimento da universidade. Então, eu acho muito preocupante essa postura da nova gestão que está assumindo. Eu acho que é urgente que se repense esse formato de decisões que está sendo tomado aí. Eu me preocupo muito com a questão do ensino remoto na pós-graduação, sobretudo pelo fato de que foi colocado ali de que os estudantes da pós-graduação foram ouvidos. Eu tive a tarefa de consultar todos os estudantes do programa onde eu sou secretário e só 30% dos estudantes responderam o questionário que eu fiz. Ou seja, aquele questionário que foi usado como suporte para a decisão do reitor, ele não corresponde a todos os discentes. Obrigado. Obrigada, conselheiro Danilo. Rodada de 1 minuto. Escreve de novo, Letícia. Ok, conselheiro Gilmar, por favor. Em relação aos estudantes, está no processo, centenas, milhares de páginas das planilhas que foram solicitadas pela Pró-Reitoria a cada direção de pesquisa e, ao mesmo tempo, remeteu aos colegiados do programa. Se os colegiados dos programas não conseguiram acessar todos os alunos, bom, realmente isso pode ser preocupante, mas as planilhas estão lá, os dados estão lá e são verdadeiros. Os professores não ser capacitados, acredito que professores de pós-graduação têm plenas condições de fazer essas atividades, uns com mais dificuldades, outros com menores dificuldades, mas o ensino remoto está aí e isto é uma solução emergencial, como coloco no relato. E além disso, gente, o mais importante, aqui é o fórum de discussão e é o que está realmente acontecendo aqui. Então, se não gostam de alguma coisa, se não vão contrários, é aqui que está ocorrendo a discussão, plenamente colocado pelo regimento e pelos demais ordenamentos jurídicos da UDESC. Então, é simples, só se pedir vista nos processos, nos pareceres, e você pode voltar a mais discussão ainda. Obrigado. Conselheiro Gilmar, muito obrigada. Eu também me inscrevo para a rodada de 1 minuto. Nós entendemos como sendo... Também quero me inscrever. Também quero me inscrever nessa rodada. De 1 minuto... Danilo. Ok, Danilo, já passo a palavra para ti, por favor. Nós entendemos como sendo uma medida de urgência o retorno da pós-graduação e, por isso, foi efetivado, na época, o ad referendo. Então, cabe justamente a esta Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação que se delibere sobre o mesmo, e é isso que a gente está aqui realizando, concordando com o que o conselheiro Gilmar colocou. E foram muitas reuniões que a gente realizou, foram muitas discussões que nós realizamos também, e de forma alguma a Pró-Reitoria quer prejudicar algum aluno, tanto que o SIGA vai permanecer aberto até o final do segundo semestre, do próximo semestre, para que se façam ajustes relacionados a necessidades de aulas práticas que tenham que ser efetivadas da forma presencial. Conselheiro Danilo, por favor. Com certeza, a gente reconhece que existem os dados, foi feito um levantamento sobre as disponibilidades dos estudantes, sobre as condições dos estudantes. Está lá, tanto no processo como um todo.
A gente consegue visualizar lá. Só que o que eu estou alertando é que aqueles dados ali não representam 100% dos estudantes. Né? Se a gente não quer, se nós não queremos discriminar ninguém, não queremos excluir ninguém desse processo, todos teriam que ter sido ouvidos. Né? E a gente já está percebendo no nosso programa, pelo menos, as dificuldades de alguns estudantes de participarem do ensino à distância, tendo em vista a condição que estão em sua casa, né? Com várias pessoas, com pessoas idosas, inclusive, e com dificuldade de concentração, com dificuldade, não tem um espaço físico adequado para participar das aulas, enfim, uma série de dificuldades que, em função do toque de caixa como está sendo implementado, não tem como se resolver e muito provavelmente teremos alunos se excluindo aí da pós-graduação por causa ou das disciplinas por causa disso. Ok. O tempo esgotado. Muito obrigada, conselheiro Danilo. Então, agora esgotadas as rodadas de 3, 2 e 1 minuto, colocamos em votação. Senhora Letícia, como relatora, acho que eu posso falar a qualquer momento, certo, Murilo? Ok. Com certeza, existe uma preocupação com atingir os 100%, mas os levantamentos foram feitos, dificilmente vai ser atingir os 100%, mas o que não se pode, essa instituição, a UDESC, é ficar parada e nada propor. E isso é uma tentativa muito válida, muito forte, tanto que foi aprovada a de referendo pelo reitor e está sendo encaminhada para discussão, tanto aqui nessa Câmara, como depois no egrégio Conselho Universitário. Então, é só isso para acabar de falar. Obrigado, professor Betinho. Obrigada, conselheiro e relator, professor Gilmar. Colocamos agora, então, em votação. Quem for contrário ao voto do relator, professor Gilmar, se manifeste, por favor. Então, o meu voto é contrário. Então, o relato, o voto do conselheiro Gilmar foi aprovado com um voto contrário. Passamos agora para o item de pauta 3.4, origem UDESC, reitoria para o PPG, interessado Letícia Sequinato, assunto alteração da resolução número 040/2019, CONCEP, que aprova o calendário acadêmico 2020 da UDESC, no tocante às datas dos cursos de pós-graduação. Relatora, conselheira Monique Andressen. Boa tarde, conselheiros. Espero que me ouçam bem. Boa tarde. Eu vou passar a leitura da análise, não vou fazer o histórico, gente, não fiz o histórico no parecer, porque eu estou com um problema na internet em casa, eu não consegui integrar os dados, então tem só a análise e o voto mesmo. Dada a classificação da situação mundial do novo coronavírus, Covid-19, como pandemia, e tendo em vista a necessidade de compatibilizar o calendário acadêmico da pós-graduação na UDESC, as demandas do Sistema Nacional de Pós-Graduação, a própria PG solicita a alteração da resolução número 040/2019 do CONCEP, que aprova o calendário acadêmico 2020 da UDESC, no tocante às datas dos cursos de pós-graduação. A solicitação obedece ao Estatuto da UDESC, em seu artigo 15d, segundo o qual compete à CPPG número 6, deliberar sobre alterações didático-pedagógicas de cursos e programas de pós-graduação que não impliquem em contratação de pessoal permanente e não modifiquem a natureza do curso ou programa. E 7, deliberar sobre critérios para elaboração e aprovação de planos, programas e projetos de pós-graduação. O calendário proposto é o que segue. Onde se lê 13 de julho de 2020, término do período letivo da pós-graduação stricto sensu, leia-se 31 de julho de 2020, término do período letivo dos cursos de pós-graduação. Onde se lê 24 de junho a 3 de agosto de 2020, período de matrícula de ingressantes e veteranos da pós-graduação stricto sensu, leia-se 28 de julho a 7 de agosto de 2020, período de matrícula dos cursos de pós-graduação.
onde se lê 5 de agosto de 2020, início do período letivo da pós-graduação estricto sensu, leia-se 10 de agosto de 2020, início do período letivo dos cursos de pós-graduação. Inserção, 3 a 10 de junho de 2020, novo período para ajuste de matrícula online pelos acadêmicos dos cursos de pós-graduação. Alteração, onde se lê 1º de junho de 2020 a 10 de agosto de 2020, período de matrícula de alunos especiais e ajustes da Secretaria de Pós-Graduação estricto sensu, leia-se 28 de julho a 7 de agosto de 2020, período de matrícula de alunos especiais dos cursos de pós-graduação. 28 de julho a 17 de agosto de 2020, período de ajustes da Secretaria de Ensino da Pós-Graduação. Parecer favorável à solicitação de alteração no calendário acadêmico da UDESC 2020. Muito obrigada, conselheira Monique. Em discussão, rodada de 3 minutos. Eu quero me inscrever. Alguém mais para a rodada de 3 minutos? E não tendo ninguém mais para a rodada de 3 minutos, com a palavra, conselheiro Danilo. Então, a primeira grande preocupação que me vem em relação a esse calendário é o curto prazo que tem, curtíssimo prazo que temos para terminar o semestre 2021. Né? Se a gente for imaginar todos os problemas que vão surgir para a implantação do ensino remoto, agora no início, né, do calendário, do novo calendário letivo aí, e se a gente for considerar todas as demandas que vão surgir por parte de professores, de estudantes, da própria secretaria, em relação a tudo que está colocado aí, todas as dificuldades, infraestrutura, enfim, tudo, eu acho muito preocupante que se dê um prazo tão curto assim para se terminar o primeiro semestre do ano. Eu acho que o primeiro problema que eu verifico aí é a necessidade de se alargar esse prazo para se encerrar o primeiro semestre, no sentido que dê um espaço para que os professores vão se adequando a esse novo formato, para que se dê um espaço para que os problemas que vão surgindo não se avolumem de forma a não se dar conta, e daí vai se atropelando com soluções sempre apagando fogo, né? Sempre soluções apressadas, e, portanto, a necessidade da gente alargar esse prazo aí, e aí, com esse alargamento, todas as outras datas se tornariam necessariamente necessárias de serem modificadas, né? Tanto o período de matrícula, que está curtíssimo também, e o período do início do semestre de 2022, para mim, também deveria ser jogado mais para frente, bem mais para frente, pelo menos mais 2 semanas aí, seria a minha proposta, no mínimo, para a gente poder dar um espaço melhor, para a gente poder enfrentar os problemas iniciais que vão surgir aí e ir resolvendo com mais tranquilidade, né? Porque senão a gente vai chegar no fim do prazo e nem os problemas, a metade dos problemas que surgiram, a gente não vai conseguir resolver. Eu acho bastante problemático essa proposta de calendário aí, não avaliou todas as demandas que vão surgir no decorrer dessa implantação aí desse novo formato. Por isso eu não tenho uma proposta elaborada, mas gostaria que a Pró-Reitoria tomasse a iniciativa de rever esse calendário para dar um espaço maior aí para a gente ir se adaptando gradativamente e enfrentando os problemas que vão surgir com mais tranquilidade e não tudo a toque de caixa, que pode gerar mais problemas ainda. Essa é a minha posição com relação à proposta que está colocada aí. Gostaria que a Pró-Reitoria revisse esse calendário aí. Conselheira Monique, você gostaria de falar? Eu entendo, conselheiro Danilo, para acelerar o processo, não está documentado no processo, né, o processo retornou para a própria PPG para acrescentar algumas datas que tinham sido sugeridas por outros centros, e para acelerar a questão, a própria PPG juntou todas essas informações e a própria PPG
acrescentou essas sugestões, mas tem algumas sugestões que a gente, que estão aqui no parecer, que vieram dos programas, dos centros. Eu não sei como é que vocês estão na FAED, assim, como é que discutiram isso, mas a questão que a professora Letícia falou, até com relação ao outro parecer, ao outro processo, né, do que a gente estava preocupado nas direções de pesquisa, com relação ao término das bolsas e o reinício de bolsas, enfim, era essa questão da gente não perder bolsas, né? Acho que é a preocupação maior, por isso eu coloco aqui no início também essa necessidade de atender essas demandas do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Eu acredito, e não sei, enfim, fiquei com a impressão de que os outros diretores também, que essa flexibilidade no SIGA vai permitir enfim, que um professor que não tenha se adaptado a essa situação de ensino remoto possa estender um pouco mais essa disciplina, né? Porque eu acho que o que a gente teve que manter ali seria a matrícula dos novos alunos para que a gente não perca nenhuma bolsa, ou pelo menos tente perder. A gente não tem garantia de que não vai perder, porque a gente não sabe o que a CAPES vai deliberar. Enfim, eles podem tirar a bolsa nos 5 minutos que essa bolsa ficar entre um aluno e outro, né? A gente espera que não. Mas a gente está se mobilizando para que isso não aconteça. Mas, enfim, eu tenho a impressão que a gente conseguiu recolher as sugestões das outras direções de pesquisa, mas o conselheiro pode me corrigir também. Abrimos agora, então, para a rodada de 2 minutos. Eu me inscrevo para a rodada de 2 minutos. Alguém gostaria de se inscrever? Eu também. Ok. Então, começo. Já estou inscrita na rodada de 2 minutos. Reitero que a Monique colocou. Este calendário ele foi construído em conjunto, também em reunião com os diretores de pesquisa e pós-graduação. Não foi uma deliberação somente da própria PG, de forma alguma. Foi realizada a reunião. Os centros nos encaminharam também propostas de datas, e essas propostas também foram acatadas e apresentadas em reunião que a gente realizou juntamente a diretores de pesquisa e pós-graduação. Reitero novamente o que a conselheira Monique salientou, que o SIGA vai permanecer aberto. Então, o que a gente está fazendo é uma medida preventiva para evitar que a gente venha a perder bolsas tão difíceis de serem concedidas aos programas por parte da CAPES. Então, é uma prevenção mesmo, é uma política que a gente adotou em conjunto também, em reunião, em consulta com os diretores de pesquisa e pós-graduação e nas reuniões onde os coordenadores de pós-graduação participaram também. Então, foi uma proposta conjunta, isso que está sendo apresentado aqui pela conselheira Monique. É um período totalmente de excepcionalidade, nós estaremos acertando, nós estaremos errando, mas da parte da própria PG, nós estamos tentando fazer com que se preserve os programas, se preserve as bolsas, e a gente deixa o SIGA aberto para que eventualidades nas disciplinas podem ser cumpridas no segundo semestre. Conselheiro Danilo. Eu não sei se eu estou entendendo direito, mas até onde eu sei, pelo menos as instruções que a gente tem recebido lá na secretaria onde eu trabalho, no programa onde eu trabalho, todas as bolsas estão prorrogadas, inclusive da CAPES. Ou seja, esse risco de perder a bolsa, ela só vai ocorrer se o aluno não encerrar o seu prazo além dos 3 meses que ele já teria, além do prazo normal, 3 meses que a própria CAPES está dando e que a própria universidade está dando lá nas bolsas PROMOP. Então, me parece que essa preocupação em perder as bolsas não procede
se por acaso a gente alterasse essa proposta para, 3 semanas a mais do que está colocado ali, empurrando tudo 3 semanas mais para frente e tal, né? Não correríamos o risco de perder bolsa, com certeza, porque a gente tem lá os prazos de 3 meses de prorrogação da bolsa. Eu vejo, não posso falar pela pós-graduação da FAED, né? Posso falar pelo programa onde eu trabalho. A gente está iniciando o ensino remoto com muitas dificuldades, professores pedindo ajuda básicas para a secretaria, além de uma série de outras dificuldades que a gente está enfrentando para organizar bancas, por exemplo, né? Tornar a banca pública. Nós não temos a solução. Inclusive, foi solicitada a Pró-Reitoria até agora não apresentou uma solução para que as bancas sejam públicas. Então, a gente tem uma série de problemas lá, as aulas remotas estão começando atrasadas no PPG Plan, eu posso afirmar isso, né? A primeira semana ali foi mais para se encontrar com os alunos e acertar a nova situação e tal. Então, acredito ser de grande importância a gente estender esses prazos, e eu acho que não corremos o risco de perderem as bolsas. Posso dar um exemplo? Sim, Monique. Posso? Danilo, eu tenho uma orientanda, só para, enfim, eu tenho uma orientanda que poderiam, vários alunos do nosso programa vão usar, porque precisavam ou de escola ou de indústria, essa prorrogação que a CAPES permitiu, né? Eu tenho uma aluna que não vai usar essa prorrogação, porque ela trabalhou com um grupo de mulheres mastectomizadas, elas continuaram se reunindo online no período da quarentena, então ela conseguiu terminar o trabalho e vai defender na segunda quinzena de julho. Se em agosto o nosso programa não tiver um outro aluno para usar essa bolsa no período que ela ficar disponível, né? Enfim, que ela não for mais da minha orientanda e ainda não for de um outro aluno, ela pode ser puxada pela CAPES, tu entende? Então, assim, a gente tem essa prorrogação, mas nem todos os alunos vão usar, a gente não tem essa garantia, né? Então, acho que foi com essa preocupação que a gente... enfim, com essa preocupação, eu acho que é a raiz desse calendário. É por isso que a gente trabalhou com ele. Não sei se as duas... Obrigada, Monique. Eu me inscrevo para a rodada de 1 minuto para fazer um esclarecimento sobre a prorrogação de bolsas. Esta prorrogação de bolsas, ela não é automática. Também me inscrevo. Ok. Não é automática essa prorrogação de bolsa, isso foi amplamente divulgado aos programas, tanto por ofício da CAPES, quanto por comunicações internas da própria PG, tratadas em reuniões com os diretores e também coordenadores. Esta prorrogação deve ser solicitada pelo aluno ao programa. O programa é quem aprova a prorrogação de até 3 meses. Após isso, vem a solicitação da própria PG, a justificativa é colocado no sistema da CAPES. Então, não é uma prorrogação automática. E, como a Monique já colocou, não são todos os alunos que vão usar da prorrogação. Depende muito da política que o programa vai utilizar com relação a essa prorrogação de bolsa. E a prorrogação de bolsas, a cota que o aluno vai estar utilizando na prorrogação é uma cota utilizada, não é uma cota além do programa. Então, é uma cota daquele programa que ela vai estar sendo utilizada pelo aluno que está com a prorrogação. Era isso. Danilo está inscrito também. Então, eu acho que a Monique colocou uma situação que eu não tinha pensado, realmente, nessa situação, corre-se o risco de perder... Eu avalio assim, que corre-se o risco, há um risco, mas eu acho que, mesmo assim, ele é um risco remoto, tendo em vista que, se a própria CAPES está se propondo a prorrogar bolsas,
significa que, muito provavelmente, pelo menos essa seria a lógica na minha avaliação, ela não vai cortar bolsa dentro desse período, mesmo que essa bolsa não tenha sido prorrogada. Eu avalio dessa forma, porque essa seria a lógica, né? Se é possível prorrogar bolsas que não vão ser prorrogadas, né? Talvez se demore a ser ocupadas novamente, tendo em vista que os semestres estão sendo alongados. A preocupação da professora Monique procede, eu entendo, mas mesmo assim eu acho que o risco é mínimo, ainda que eu não confie hoje, conforme está colocado aí, a gestão da CAPES, mas eu acho que o risco é mínimo, porque não caberia eles cortar a bolsa num período desse, né, tendo em vista toda a situação que a gente está enfrentando aí. É isso. Obrigada, conselheiro Danilo. Monique, gostaria de finalizar? Não, eu queria só dizer que eu entendo, né, as colocações do Danilo com relação à dificuldade para as aulas remotas, a gente também está sentindo. Eu acho que eu não sou muito velha, tenho 51 anos, sou formada em comunicação, vocês não imaginam a dificuldade que eu estou tendo para lidar com isso, né? Mas, enfim, eu acho que é um momento diferente. E aposto, né, estou indo mais pelo lado dessa desconfiança com a atual direção da CAPES, né? Mas, enfim, eu acredito que esse calendário assim, se a gente pudesse ter uma garantia, ele ainda não é uma garantia, mas ele é o mais próximo que a gente consegue construir de uma garantia de não perder essas bolsas, né? Então, eu acho que, com relação ao que o conselheiro Danilo falou da dificuldade do EAD, eu entendo, acho que estamos todos nós enfrentando isso, né? E acho que o SIGA ficando aberto, ele minimiza os problemas dessas, né, disciplinas que vão demorar um pouquinho para se adaptar. E o meu voto está bem relacionado com todo esse questionamento que a gente tem em relação à atual direção da CAPES, né? Não sei, tenho muito medo de ficar com uma bolsa ociosa ali, mesmo que seja por 12 horas, por 5 horas, e isso não voltar para a gente. Que até no semestre passado a gente teve essa experiência de uma bolsa que ficou ociosa por 5 horas e depois acabamos perdendo. Então, enfim, esse é o meu... Muito obrigada, conselheira Monique. Então, tendo esgotado as rodadas e discussões, vamos agora para a votação do processo. Professora, só uma questão de esclarecimento. Não... Esgotamos já, Danilo. Não, mas esclarecimento procede. Não, esclarecimento sobre a votação, sobre a discussão e votação desse processo. Ok. Eu não me atentei ainda, estou começando a me inteirar com essas ferramentas e tal, e eu não sei como seria, nesse momento, se há a possibilidade de apresentar uma outra proposta. Quero saber se há essa possibilidade. Senhora presidente? Sim, Murilo. O regimento, conselheiro, mais uma vez, é importante que ele seja apreendido por todos. O regimento expressa que, em não sendo aprovado o parecer do relator e nem a proposta inicial do processo, se abre nova rodada de discussão, onde se pode fazer propostas substitutivas, tá? Então, o regimento estabelece isso. É possível, sim, fazer proposta substitutiva. Nesse caso aqui, que não se trata de proposta de resolução. Quando a matéria diz respeito à criação de normas, aí, evidentemente, que não se pode fazer proposta durante as discussões, tem todo aquele rito processual e de tempo que o regimento estabelece, mas nesse processo aqui é possível que haja uma proposta substitutiva, sim. Então, e não sendo aprovado o parecer do relator, passa-se a discussão e votação de uma proposta substitutiva que algum ser quiser propor. Só mais um esclarecimento. Murilo, a minha questão essa proposta substitutiva vai votar o parecer do relator
sem ter essa proposta substitutiva, ou eu posso apresentar ela agora, e daí as pessoas votam já sabendo que, se for derrotado a proposta da parecerista, vai entrar em votação a proposta substitutiva na sequência. O regimento estabelece que, após a votação, é que se abre espaço para apresentação de proposta substitutiva. Mas, evidentemente, que durante as discussões, o interessado em apresentar proposta substitutiva já deixa esse assunto claro, como efetivamente o senhor já deixou claro, né? Não explicitou a proposta, mas já deixou claro que pretende fazer uma proposta substitutiva. Então, esclarecimento que a apresentação formal é depois de votado o parecer do relator e não sendo aprovado este. Esclarecido, obrigado. Então, colocamos em votação, caso não for aprovado o parecer do relator, o senhor Danilo pode apresentar a sua proposta substitutiva. Nesse momento, abrimos então para a votação. Quem for contrário ao voto da relatora, se manifeste. Então, eu sou contrário. Em sendo somente o conselheiro Danilo contrário ao voto da relatora, então foi aprovado o calendário conforme apresentado, com as alterações, com um voto contrário. Passamos, então, para o item 3.5, processo número 14741/2020, origem UDESC, reitoria própria PG, interessado Letícia Sequinato, assunto proposta de alteração da resolução número 280/2006, Consune, alterada pela resolução 024/2015, Consune, que dispõe sobre o programa de bolsas de monitoria de pós-graduação, PROMOP da UDESC. Relator conselheiro Vitor Hugo Klein Júnior. Boa tarde, vocês me ouvem? Perfeitamente, professor. Ótimo. Vou começar aqui, então, pedir permissão para pular o histórico, né? E partir para análise. Então, trata-se de proposta de alteração da resolução Consune 280/2006, a qual foi alterada pela resolução Consune 24/2015. A proposta de alteração tem as seguintes motivações instruídas no processo: a necessidade de adequação às orientações da CAPES, a qual é o órgão avaliador dos programas de pós-graduação da UDESC, o compromisso institucional para o enfrentamento da Covid-19 e a realidade dos discentes da pós-graduação, a necessidade de adequação ao novo regimento de estrutura do Conselho Universitário. A alteração proposta considera inserções ao artigo 8º e alterações da redação dos artigos 22 e 28 como segue. Então, as inserções buscam cobrir necessidades de ajuste na alocação de bolsas de pós-graduação em virtude da situação de emergência ocasionada pela pandemia de Covid-19, o que foi normatizado pela portaria CAPES número 55/2020 e replicado na proposta em tela conforme a seguir. Então, eu apresento aqui um quadro onde eu trato cada inserção ao artigo 8, né, são 7 inserções, que elas tratam quase ipsis literis o que a portaria CAPES número 55 de 2020 traz. Então, estamos normatizando simplesmente o que a CAPES já vinha dando como orientação geral, né? Vou permitir que pule essa descrição detalhada desse quadro, tá? Então, as alterações da redação dos artigos 22 e 28 visam adequar a resolução ao novo regimento de estrutura do Conselho Universitário da seguinte forma: no artigo 22, onde lia-se o Conselho de Administração, CONSAD, fixará, lê-se na proposta, a Câmara de Administração e Planejamento, CAP, fixará anualmente o número e a duração e o valor das bolsas de monitoria de pós-graduação. No artigo 28, onde lia-se os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, lê-se os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, CPPG, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Considerando que a referida resolução atende diretrizes e dispositivos legais emitidos pela CAPES, considerando que a matéria tem sido debatida e esclarecida junto aos programas de pós-graduação,
conforme CIs PROPEPG 055, 062, 076 de 2020, considerando a urgência e importância da adequação das normativas internas da UDESC frente à situação de emergência, entendo não existir impedimentos às alterações propostas. Parecer, diante do exposto, sou de parecer favorável à proposta de alteração da resolução número 280/2006, Consune, alterada pela resolução 024/2015, Consune. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro professor Vitor. Abrimos agora rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. Eu gostaria de me inscrever na rodada de 2 minutos. Esclarecimento, o professor Vitor, ele também participou das nossas reuniões como diretor de pesquisa e pós-graduação. A gente discutiu a questão das bolsas Promop, resolvemos seguir a mesma orientação da CAPES com relação à prorrogação. Também quem ter a prorrogação de bolsa, o discente que tiver essa prorrogação de bolsa, seja por 1, 2 ou 3 meses, é uma prorrogação que vai ter que ser aprovada, tal como as bolsas CAPES, dentro do seu colegiado de pós-graduação, para que seja implementada tal prorrogação. E é uma cota que vai ser, continuar sendo do programa, porém utilizada por aquele aluno, então, no período de prorrogação. Quando ele vir a defender, essa bolsa, então, ela fica disponível para que possa ser implementada a outro estudante. Somente gostaria de fazer esta consideração acerca das bolsas Promop. Em não tendo mais inscritos, nem para a rodada de 2 minutos, colocamos, então, em votação o parecer do conselheiro professor Vitor Hugo sobre a promulgação de bolsas Promop aos discentes de mestrado e doutorado da UDESC. O voto do professor Vitor Hugo, então, foi favorável a esta promulgação. Quem for contrário ao voto do conselheiro Vitor Hugo, se manifeste, por favor. Então, foi aprovado por unanimidade. Processo 3.6, número 32.309/2019, origem UDESC Cefid, Coordenadoria de Pós-Graduação em Fisioterapia, interessado José Marília, assunto proposta de alteração das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Relator conselheiro Fernando Scheffer. Isso, boa tarde. Boa tarde. Então eu vou ler o histórico porque ele ajuda na análise. Dia 4 de novembro de 2019, a adequação das linhas de pesquisa aprovada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Então, inclusive, a ideia inicial desse processo é adequar as linhas de pesquisa do programa. Dia 19 de novembro, o processo é autuado no SGPE. No mesmo dia, é encaminhado para a PPG. Dia 2 de dezembro, a coordenação de pós-graduação realiza análise técnica. Aqui foi sugerido levar em consideração a IN 2 de 2016 da própria PG, que trata do assunto. Dia 14 de maio, a mudança da quantidade de créditos atribuída à dissertação é aprovada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Então, foi aproveitado então, para fazer essa alteração também, e foi aprovado então, posteriormente, isso. Dia 20 de maio, o processo é encaminhado novamente para a PPG. No mesmo dia, é feita a nova análise técnica. Aqui foi sugerida a inclusão de pareceres e as atas das aprovações, que não constavam no processo. Depois ele foi... depois disso, então, era feita uma nova análise técnica, encaminhada para a própria PPG.
Depois é feita uma nova análise técnica, onde é a última, que foi sugerido só para a inclusão dos anexos da IN 2 2016. Né? Dia 22 de maio eu sou designado relator. Então, partindo para a análise, o processo em questão trata da proposta de alteração das linhas de pesquisa e adequação do número de créditos atribuídos à dissertação do programa de pós-graduação em fisioterapia. A alteração das linhas de pesquisa foi aprovada pelo colegiado do programa, em 4 de novembro. As linhas atuais ou são muito abrangentes e acabam por se sobrepor, ou não mais contemplam todos os projetos de pesquisa desenvolvidos no momento. Né? Então, essa é a justificativa que foi debatida no colegiado. Segue uma síntese abaixo, então as linhas constam aqui as linhas atuais, que eram 3, e as novas linhas ficam fisioterapia respiratória, cardiovascular e metabólica, fisioterapia no desenvolvimento neonatal e pediátrico, fisioterapia musculoesquelética e fisioterapia neurofuncional. Posteriormente, 14 de maio, o colegiado do programa aprovou também a alteração do número de créditos no curso de mestrado. Ao invés de 30, 24 créditos de disciplinas mais 6 de dissertação, a proposta é de 28 créditos, sendo 24 de disciplinas mais 4 de dissertação, se adequando à nova redação do inciso 2º do artigo 22 da Resolução 13 de 2014 do CONCEP, que é alterada pela Resolução 37 de 2019. As mudanças propostas atendem a uma demanda do programa, cabendo destacar que essas alterações não geram impacto financeiro, uma vez que não foram criadas novas disciplinas ou houve alteração de créditos que impliquem alterações no plano de trabalho dos docentes. O processo ainda segue a IN 2 2016, que estabelece orientações e normas para elaboração e trâmites de propostas para reformulações curriculares de projetos pedagógicos e dos planos de cursos de pós-graduação estrito sensu da UDESC, incluindo a descrição dos elementos alterados, seguidos das estruturas curriculares antiga e nova, né, a aprovar, anexos 1 e 2. Né. Diante do exposto, sou de parecer favorável à alteração do projeto pedagógico do programa de pós-graduação em fisioterapia. Seria isso. Muito obrigada, conselheiro Fernando. Em discussão, rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. Não tendo conselheiros inscritos, partimos para a votação. Quem for contrário ao voto do relator, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Item 4, comunicações pessoais. Eu quero me inscrever. Ok, conselheiro Danilo. Alguém mais? Conselheiro Danilo, com a palavra, por favor. Então, primeira coisa, eu queria insistir naquilo que eu falei no início, né, nós necessitamos urgentemente fazer uma discussão de qual é o caráter dessa Câmara, se a gente vai ficar aqui apenas aprovando esses processos e as grandes discussões em torno, né, da pós-graduação e da pesquisa na universidade vão vir sempre depois das decisões tomadas aqui para a nossa Câmara, para a gente apenas homologar, eu diria. Eu vejo com preocupação isso, até porque no regimento está lá previsto que essa Câmara pode criar comissões permanentes ou comissões provisórias, né? E aí talvez essa questão, por exemplo, do colegiado, da pós-graduação, seria interessante que isso fosse feita uma discussão dentro dessa Câmara e que a gente criasse esse colegiado de pós-graduação. Não sou contra que ele exista. O problema é que, na grande maioria dos participantes desse colegiado, quase todos são professores. E os técnicos que tocam toda a burocracia, que dão toda a sustentação para a pós-graduação funcionar com a qualidade que ela funciona dentro da universidade, são raramente ouvidos. Um ou outro que são convidados, e quando são convidados, em geral, quem é convidado são os técnicos
pró-reitoria e não os técnicos que tocam as pós-graduações lá nos centros, e isso, para mim, é bastante preocupante. Nós, técnicos, precisamos, sim, ser mais ouvidos. Nós estamos com várias demandas diante da situação que está colocada aí, e não temos tido as respostas ágeis que são necessárias, né, como foi depois de 2 meses e pouco, como a universidade, a gestão foi ágil para implantar o ensino remoto aí, aprovando a de referendo. Né? Para mim, uma contradição. É uma coisa que demandaria um amadurecimento muito maior, a agilidade foi perfeita. Para outras coisas que a gente precisa que as coisas sejam feitas com agilidade, né, a gente não está vendo a resposta ágil como a gente gostaria. E eu dou exemplo. O fato, por exemplo, da pró-reitoria exigir que as bancas sejam públicas. Qual vai ser o suporte que a pró-reitoria vai dar para as coordenações e para as secretarias para que essas bancas sejam públicas? Nós precisamos desse suporte. Nós não temos formação nessa área, não sabemos como tornar uma banca pública. Outra questão, como que nós vamos enfrentar o problema da diplomação? A diplomação, para ela transitar na forma com que ela transita hoje, né, que é com papel, e aí sempre é bom lembrar que papel é onde o vírus mais vive, mais tempo sobrevive, vários setores da universidade vão ser envolvidos, desde a secretaria, desde as coordenações... O seu tempo de 3 minutos se esgotou. São 3 minutos. Eu gostaria de pedir mais um tempinho, mais 2 minutinhos, só para me encerrar esse ponto, que para mim é muito importante do diploma, que foi uma demanda, inclusive, gostaria de informar, a gente está criando um fórum de discussão dos técnicos, porque os técnicos não têm sido ouvidos, e eu, de certa forma, estou sendo a voz deles aqui. E recebi várias contribuições de técnicos aí, depois que foi criado esse fórum, e uma das grandes preocupações que surgiu ali no grupo é o fato de que a diplomação vai continuar sendo física e não foi colocado isso como tarefa urgente de ser resolvida, porque a tramitação de toda essa papelada para o diploma é uma tramitação perigosa se ela se manter física, e todo mundo sabe disso. E ela envolve vários setores, né? Desde as secretarias, desde as coordenações, desde as direções de todos os centros, motorista, protocolo, depois toda a própria PPG que é envolvida com essa tramitação de papéis. Então, é urgente que a universidade repense, boa parte das universidades federais hoje não tem mais certificação física, a certificação é digital, então é urgente que a pró-reitoria repense essa questão e que resolva esse problema, que pode gerar uma série de outros problemas se essa situação não for resolvida. É isso, obrigado. Muito obrigada, conselheiro Danilo. Não temos mais inscritos, eu só gostaria de finalizar aqui, colocando que qualquer alteração, nós temos o caminho regimental a ser seguido e a gente pode fazer a solicitação, né, dos senhores como conselheiros. Eu agradeço a presença de todos, espero também que todos estejam com saúde e continuem se cuidando nesse período de pandemia. Desejo a todos um restante de ótima semana, né, que nós temos aí pela frente, e até o nosso próximo encontro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos aí também. Desculpa.